Livros que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim mostrar 3 livros que mudaram a minha vida, né? De tempos em tempos eu faço um vídeo apresentando a vocês uns 3 livros que impactaram a minha vida. Não são os melhores livros que eu li, mas são livros que me ensinaram alguma coisa e a partir de então eu mudei minha forma de pensar ou de me comportar, né? Aliás, se a gente muda a forma de se comportar, porque a gente muda a forma de pensar. Mas enfim, livros que tiveram um impacto forte sobre mim a ponto de me modificar. Porque assim, toda leitura faz a gente aprender alguma coisa, a gente se relaciona com... Ok, toda leitura nos traz algo de positivo, certo? Mas impactar mesmo a ponto de a gente mudar nossa forma de pensar e de se comportar, poucas fazem isso, certo? Então são livros que marcaram. Antes de eu apresentar esses 3 livros, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam nesse canal, caso ainda não sejam inscritos, e que me sigam nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Se não estou enganada, eu já fiz 2 ou 3 vídeos com este tema, então vou deixar aqui para vocês assistirem, sendo que no primeiro vídeo eu apresentei vários, né? Não tinha intenção de fazer outros vídeos com esse tema, mas depois foram surgindo outros livros que mudaram a minha vida, eu fui lembrando de mais coisas, resolvi fazer mais vídeos. Então assim, de 3 em 3, de tempos em tempos, eu atualizo esse tema aqui. Agora também tô até fazendo de filme, viu? Então assim, procurem aí, em breve farei mais também sobre filmes. Desta vez vou apresentar 3 livros de não ficção. O primeiro que eu vou apresentar é este, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Esse livro eu li há um tempo, muita gente me cobra fazer vídeo dele, mas assim, para eu fazer vídeo eu tenho que ler novamente. Vocês sabem que eu estudei na França por um tempo, entre 2013 e 2014, durante esse tempo eu visitei vários países e umas coisas começaram a me inquietar, assim, lugares de memórias sobre o Holocausto e tal. Fui em Berlim, vi lá o memorial, fui em outros lugares e tal. Em 2015, eu fiz uma viagem para o leste europeu. Passei uns 20 dias, assim, em 5 países e visitei vários espaços de memória do Holocausto, das ações nazistas e tudo mais. Inclusive, fui a Auschwitz, na Polônia, e fiz um vlog, né? Tem aqui no canal, vou deixar aqui linkado o vídeo em que eu visito lá os campos de concentração de Birkenau e Auschwitz. E eu fui em vários lugares, então República Tcheca, na própria Polônia, lugares assim de guetos, memoriais e tal. Então, quando eu voltei do leste europeu, eu comecei a fazer um projeto de leitura sobre o nazismo, as memórias do nazismo e tal. Foi, acho que o primeiro vídeo até do canal para falar desse projeto. É um projeto que eu li bastante coisa e não dei continuidade. Chegou um momento assim que eu parei. Não que eu tenha esgotado, eu tenho um livro ainda sobre depoimentos, sobre coisas que eu ainda não li, mas eu fiquei um pouco cansada do tema e mudei. Enfim, até agora eu não falei desse aqui, mas eu já vou falar. Por que esse aqui é importante, já que eu li tanta coisa sobre o tema? Este foi o único que me explicou bem o que aconteceu, por que aconteceu o que aconteceu. Os outros livros, depoimentos, então assim, O Menino do Pijama Listrado, O Diário de Anne Frank, vários depoimentos. Eu li o livro do Hitler, Mein Kampf, eu lembro, tenho em inglês, eu li em inglês no e-book, porque não estava em domínio público ainda, para entender o que justificava aquelas imagens que eu vi, aqueles lugares de memória de holocausto que eu vi, crematório, gueto, prisão, o que justificava? Qual o porquê daquilo, né? E aí, Mein Kampf do Hitler não explicou. Na verdade, aquele livro é um plano, né, de dominação de Hitler e a gente entende como surgiu várias coisas, o ódio dele pelos judeus e tal. Ali ele pontua, mas não explica. Então eu queria entender como surgiu esse ódio. E a Hannah Arendt explica aqui. Pela própria condição dos judeus de terem dinheiro, financiarem estados. Eles não tinham território, não tinham um país para chamar de seu, né? Hoje ainda já tem.
hoje ao Israel, mas a gente está aqui numa situação antes de ter o Estado de Israel, mas eles tinham dinheiro e eles acabavam financiando vários estados, vários reinos. Então, muitos estados eram tributários dos judeus, das grandes famílias ricas judias. Como eles não tinham território, eles não tinham uma fidelidade a um país ou outro, eles negociavam com todos. A gente conhece a fama dos judeus de serem bons negociantes. E uma coisa que sempre irritou todo mundo, os europeus, a gente vê em vários filmes e livros por aí, o fato de eles cobrarem juros. Por que essa questão dos juros? Ora, eles não podiam ter terras, não tinham propriedade. Então, assim, pensam, pessoas que não podem ter terras, os países não permitiam. Como sobrevivem? Eles sobreviviam do comércio, então eles tinham que lucrar com isso. E as pessoas se ressentiam muito do fato de eles terem dinheiro, o fato de eles não terem essa fidelidade a país nenhum, o fato também de serem muito unidos, preservam a tradição, essa união. Isso faz com que a cultura deles não se dissipe. Eles são estudiosos. Por serem estudiosos, a gente acaba tendo grandes nomes, como Einstein, Freud, vários outros. Então, assim, e tudo isso é irritando. Eu estou aqui explicando vários motivos que culminaram no Holocausto. Por que as pessoas têm tanto ódio dos judeus? Então, assim, este ódio é milenar. O fator principal todo mundo sabe, eles são acusados de serem deicidas. O que é isso? Porque eles foram responsáveis pela morte de Cristo. Isso só não seria suficiente para acontecer o que aconteceu. Por quê? O Holocausto aconteceu no século XX. Século em que as pessoas já não eram tão influenciadas mais pela vontade de Deus, pela religião, como foram muitos em outros momentos históricos. Porque nem quando eles foram acusados de terem matado Cristo, eles padeceram tanto quanto padeceram durante o Holocausto. E eu queria entender o porquê, né? O que justificava, o que explicava o Holocausto. Como as coisas tinham acontecido, vários livros me explicavam. E aqui a Hannah Arendt, ela explica vários fatores. Então, assim, por tudo que eu falei, vocês percebem que não é uma razão só, porque são deicidas, não é só isso. Isso era insuficiente para explicar. O fato de eles cobrarem juros, né, serem usurários, também não é suficiente, né? Porque não era o único povo que fazia isso. Então, assim, o quê? É uma conjuntura de fatores, né, que ela explica muito bem aqui. O outro livro que mudou a minha vida foi este livrinho aqui, O Estudo Analítico do Poema, do Antônio Cândido. Mudou minha vida em que sentido? É um livro que me ensinou a analisar poema. Eu lembro que eu estava na faculdade de letras, eu tinha que analisar poemas como trabalho de conclusão de curso e tal. E por mais que eu tivesse tido aulas teóricas sobre poesia e tal, eu não sabia muito bem o modus operandi, eu não sabia. O meu conhecimento sobre análise de poemas era poroso, ou seja, eu sabia uma coisa que eu não sabia como relacionar essa coisa com outra. Eu não tinha um conhecimento sistematizado sobre a questão. Às vezes a gente precisa de uma obra que ligue os pontos. Não que a obra vá, assim, dizer muita coisa nova, mas é uma obra que ratifica o que você já sabe, porque ela sistematiza. Isso é muito importante. Foi o que essa obra fez aqui. Tinha muita coisa que eu já sabia, mas apresentou elementos novos e sistematizou bem o que eu conhecia e o que ela me deu a conhecer também sobre análise de poema. E a partir de então eu consegui analisar poemas. E a terceira obra, Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. Sobre esta obra eu tenho vídeo aqui, então posso falar menos dela. Mas é uma obra assim, seminal. Freud escreveu esta obra no comecinho do século XX, tem uns 100 anos mais ou menos, o que é curioso, antes de Hitler. Então, assim, ele é o primeiro a escrever sobre psicologia de massas? Não. Inclusive, fica evidente isso aqui porque ele começa a citar outras obras sobre o tema. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer, na verdade, uma resenha de outras obras, não muito aprofundada, não muito sistematizada. Ele cita e, ao mesmo tempo, resenha outras obras sobre o tema. E aí, depois ele acrescenta. O acréscimo dele que é fenomenal. Ele fala do papel do líder no comportamento de massa, né?
Então a gente sabe, muitas pessoas no contexto de um grupo, elas têm ações que não teriam se estivessem sozinhas. É o comportamento de manada que a gente fala, de gado. O Freud analisa o papel de um líder neste contexto, né? E o que ele fala nos ajuda a entender várias realidades atuais. Eu estou falando de várias porque eu não estou falando só a nossa brasileira, eu estou falando de várias outras. E é um tema sempre atual porque o ser humano não muda muito, né? A gente vê ali uma configuração, né, algo despontando, a gente já sabe o que vai dar. Quando a gente estuda história é assim, né? Você vê uma coisa, eu já vi isso antes, a gente já sabe o que vai dar. Ele nos ajuda a entender contextos totalitários, extremamente autoritários, seguidores fanáticos, totalmente sem crítica e totalmente insensíveis e refratários à argumentação, à racionalidade. Isso quer dizer o quê? Que argumentar com pessoas assim, fanáticas, com comportamento fanático, de endeusar outras pessoas, um líder que, mesmo considerando esse líder falho, mas endeusa e segue cegamente, sem crítica e tudo mais, é um comportamento fanático. É o comportamento de muita gente relacionado à política, relacionado à religião. O fanatismo está em vários contextos, gente. O comportamento fanático, aquela pessoa que precisa entregar a sua liberdade de comportamento, sua liberdade de ser a uma corporação, a uma autoridade autoritária que diga o que ela deve fazer. Entregar a liberdade a uma corporação. Freud nos ajuda a entender isso, como ele escreveu isso antes de Hitler, depois de Hitler, a escola de Frankfurt, né, que ficou analisando o porquê daquela situação toda, como nós chegamos, né, a este ponto, isso depois de Hitler. Adorno retomou esse estudo de Freud, hein, e escreveu um texto sobre isso. Tá aí na internet alguma coisa sobre Auschwitz, vocês colocarem Adorno em Auschwitz, vocês chegam no texto. São textos que nos ajudam a entender a realidade atual. Então aqui eu tenho 3 grandes obras bem diferentes uma da outra. Aqui é na área de literatura, crítica literária, aqui na área política, aqui na área... São 3 obras assim que me ajudaram muito a entender bastante coisa, por isso que elas mudaram a minha vida. Me contem quais os livros mudaram a vida de vocês, me contem se vocês já leram esses livros, se vocês concordam, se querem ler, enfim, interajam comigo. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.